Um dia nós chega lá, um abraço pra Railda. Ela já veio aqui na rádio aqui já. Só que ela ficou tímida pra falar, né? Mas na hora que começou a falar também, desembolou. Pois é, porque assusta um pouco, né, Samu? Assim, é novo, né? Coisas novas dá uma... Sim. Ela ficou tão tímida, depois colocaram um podcast, que beleza. Pois é, eu fiquei sabendo que ela tá pretendendo ter o podcast aqui, né? Sim. Bacana, vou vir junto. Bacana. É muito temas, bom, né? O pessoal sempre pede, traz um psicólogo e tal. Aí acho que mais pra fazer umas consultas grátis, né? Pois é, tem essa questão também, né? Então estamos vigiando o que você vai falar ainda, de repente. De repente o pessoal já mandou. Pode ficar tranquilo, tá? O horário não permite certos tipos de assuntos. Pode ficar tranquilo. Gente. Final de noite não, né? Me ajuda aí. Vamos lá então, ó. A gente tá recebendo aqui a Daniela. Ela que é psicóloga e outras funções também. Mas hoje ela tá como psicóloga aqui. Hoje a gente vai falar um tema bacana que é a nostalgia, né? Quem não tem um quadro nostálgico aí, tanto pro bem, tanto pro mal. Aí a gente vai ficar sabendo hoje com a Dani a que ponto a nostalgia é boa e a que ponto a nostalgia é ruim pro ser humano, né? Exatamente. Vamos começar então, Dani, falar um pouquinho? Vamos. Então, Samu, é aquela galerinha, né, que quando vem aquele pensamento, fica melancólico, e aí quer se fechar pra vida, quer se fechar pro mundo. Então tem que vigiar. Sim. Tá? Essa nostalgia ela é ruim, né? Pode trazer uma depressão? Sim, pode trazer uma depressão. Agora, aquela nostalgia que te traz sorrisos, né? Bons estímulos, essa é boa. Né? Então, assim, eu, como profissional, eu evito nostalgia, porque, sabe, tem algumas questões, né, dentro da nostalgia que realmente é complicado. É complicado. Quais são os tipos de nostalgia? São várias, Samu. São várias. Fala alguns tipos de nostalgia. Então, porque a pessoa é difícil de distinguir, né? A que ponto que ela tá indo no fundo. Tem gente que só vive nostálgico, né? Tem gente que você acha que ele tá lá nos anos 80, 90 até hoje. Sim, faz parte, né? Faz parte. Na verdade, eu gosto de resumir, sabe? Em nostalgia boa ou ruim. Assim, não gosto de especificar, sabe? Porque isso vai muito de cada um, sabe? Então, assim, é isso. Nostalgia, por exemplo, é uma música. A pessoa ouve uma música e essa música traz lembranças, assim, tanto negativo, tanto positivo para a pessoa. Então, é aquilo que eu falei. Por exemplo, se você ouve, né, escuta uma música, que essa música ela te traz bons sentimentos, vontade de viver, vontade de abraçar, de beijar, né, de estar com alguém, é uma nostalgia boa. Agora, se essa lembrança te traz lágrimas, vontade de se fechar, então, realmente, por que não é bom? Entendeu? É uma coisa ruim. Então, você tem que evitar, porque vai te trazer uma depressão futuramente. É uma pergunta que tá aqui, ó. O que a emoção nostálgica faz com a pessoa? Pode fazer vários tipos de sentimentos, né? A emoção nostálgica. Depende da emoção que você tá sentindo. É quase a mesma resposta que a gente já abordou, né? Você pessoalmente, você já tem um quadro nostálgico assim, positivo ou mais negativo? Se eu me vender a esse momento nostalgia, se transforma bem negativo na minha vida. Sabe? Porque pessoas que já não estão aqui mais, no caso. Sim. Inclusive, Samu, eu passei por um momento na minha vida muito complicado, né? Eu perdi minha mãe. E daí eu tava estudando ainda na faculdade e foi bem difícil, sabe? E hoje eu sei que se eu voltar à cena, eu fico bem mal, fico bem ruim, sabe? Acaba o dia, né? Acaba o dia, então assim, é aquela mistura, sabe, de saudade com vontade de que volte ao passado, sabe? As coisas, as cenas, né? Foi vividas com a minha mãe, então assim, eu fico, sabe, bem confusa. Mas eu consigo dominar isso porque eu tenho prática científica, né? Então, assim, você se formou numa área que ajuda bastante, né? Sim, ajuda bastante. Por isso que eu evito. Eu sei que esse tipo de sentimento, esse tipo de emoção me faz mal. Entendeu? Então um quadro nostálgico é incontrolável na sua ideia.
Não digo incontrolável, é controlável. No exemplo, vamos lá. A nostalgia, ela tem um quadro lá do início, né? Você vai, sim, a pessoa tá lá, né? Quando você para pra pensar no... Você vê um vídeo de uma pessoa que já não tá mais aqui. Você começa a ver esse vídeo, ou então lembrar de fotos, alguma coisa assim. Pois é, depende da situação, ainda, sabe? É igual eu tô te falando. A minha mãe, ela era uma pessoa muito alegre. Então, assim, quando a gente vê alguma cena dela, em momentos de alegria, não tem como você não rir. Sim. Sabe? Não tem como você não ficar contagiado por aquela emoção. Entendeu? Mas você assim, começa por aí. Por aí, né? Te traz bons sentimentos. Sim. Agora, tem lembranças que são ruins, né? Como o período que ela passou, o período dela da doença dentro da casa. Então, assim, eu evito bastante, sabe? Sim. E eu acho, assim, que todos os ouvintes que sabem que acontece isso com eles também, eles têm que fazer o mesmo. Então não tem como a pessoa falar assim, não, eu posso controlar a nostalgia de pegar de um ponto até um certo ponto que a pessoa ainda esteja ali. Nesse período que a pessoa adoeceu e chegou a partir desse mundo, então eu posso esquecer, não tem como isso. Não, esquecer jamais, né? É igual eu estou te pontuando aqui. A gente tem que guardar, né, os bons sentimentos, os bons momentos, né? E se livrar daqueles que nos fazem mal. Sim. Sabe? Porque se você se vender a isso, é bem prejudicial à sua saúde emocional, sabe? Hoje pela manhã eu recebi uma mensagem de uma moça que não quer se identificar. Sim. E ela tem um quadro de depressão, né? Sim. E pra gente ter anunciado hoje o tema, que era a nostalgia, ela pediu pra fazer essa pergunta. Se ela toda vez que ela tem algum colapso de nostalgia, para ela parece que ela vai se curar daquilo, até igual a gente tá falando agora, até chega um certo ponto em que aquelas pessoas que tá na nostalgia dela desaparecem, né? Como ela pode lidar com isso? Tem algum tratamento? Psicólogo? Tem sim, Samu. Então, quando você descobre que a nostalgia está te fazendo mal, né? Assim como qualquer tipo de sentimento, você tem que procurar ajuda, sim, ajuda médica, né? No caso, nós psicólogos estamos aí para poder ajudar essas pessoas, né? Então, o ideal é procurar mesmo terapias, porque o nosso corpo, ele precisa de estímulos. Se você não dá esses estímulos, né, os estímulos positivos, você realmente vai ter problemas. Então, assim, o ideal é procurar ajuda médica mesmo. Bacana, então daqui a pouco você vai falar onde que ela vai procurar essa... Sim, com essa certeza. Médica, né? Nova clínica médica, né? Lógico. Isso aí. Perder tempo não, né? Ô Dani, qual que é a importância da nostalgia pro ser humano? Olha, é importante porque formação de valores também, né? Tem nostalgia que é formação de valores. Então, assim, eu acho muito importante, né? Você introduzir nostalgia positiva nas pessoas hoje, porque hoje as pessoas não são muito ouvintes, né? As pessoas hoje, eles não gostam muito de escutar, preferem perguntar para o Google, aí o Google dá uma resposta rápida. Agora, se uma história, né, que envolve uma emoção diferenciada, ninguém quer ouvir, né, o pessoal de hoje. Então, assim, eu acho que a nostalgia, ela é boa até certo ponto. Sim, então no caso, para você, a nostalgia é uma ponte emocional que está relacionada ao passado, ou nem sempre. Também. Também. Existe uma nostalgia futura? Sim, aí já não seria uma nostalgia, né? Aí o seu subconsciente te levando a pensamentos de coisas que ainda não rolou, né? Isso, aí você sofre antecipado, né? Então a gente tem que ter muito pior, cuidado com isso. Pior então. A nostalgia futura é pior então do que a passada. Muito pior, né? Então assim, aí já não vai ser mais nostalgia, né? Vai ser criações de emoções inexistentes futuras, né? O que não é bom, né? Então a gente tem que viver o presente. A dica que você dá, Dani, pro pessoal que... Eu por exemplo, conheço muitas pessoas que para elas viverem assim, de boa, tem que estar lá no passado. Então elas vivem num quadro assim, 24 horas, nostálgico mesmo, né? Sim. Muitas pessoas, eu não vou citar nome aqui porque é fora de ética, mas muitos colegas meus, você chega na casa deles assim, parece que está lá nos anos 90 ainda, nos anos 80, coisas dos anos 90, nada de hoje, entendeu? Sim. Então você nota que a pessoa tá lá
não quer sair daquilo ali, não quer sair daquela época. Eu vou te fazer uma pergunta, Samu. Sim. Vou te dar um exemplo. Você tem uma casa acumulada, cheia de objetos. E você tem ali objetos que você não precisa. O que você vai fazer com eles para você conseguir organizar a sua casa? Descartar, né? Exatamente. Tá aí a resposta. Tem que dar... Tem que descartar tudo que está acumulado. Né? Esse é o primeiro passo. Se você não descarta, você não faz uma arrumação de tudo que está acumulado, você não vai conseguir nem andar nessa casa daqui um dia. Vai viver aquilo ali pra sempre, né? Como se diz. Sim, vai viver ali para sempre. Então, assim, coisas que estão te fazendo mal, que tá ali acumulado, às vezes, e você sabe que tá ali acumulado, mas você não quer simplesmente parar para jogar fora. Então, Sim, o início desacumula, gente. Me ajuda aí. Pelo amor de Deus, vamos viver 2025, 2026. Pra frente. Não que a nostalgia... Você não pode ter um quadro nostálgico. Quem não tem uma lembrança bacana da infância, né? Verdade. Quem não queria voltar a ser criança hoje? Nossa. Né? Na nossa época era assim, né? Nossa, eu quero virar adulto. Hoje como diz a música, né? Um joelho ralado dói bem menos que um coração partido, né, minha gente? Pois é. Vivemos assim, né? Nossa, eu quero ser adulto logo, né? Sair de casa. Verdade. Hoje é o contrário, né? Queria voltar a ser criança, voltar à casa dos meus pais. Por que o ser humano é assim, Dani? Porque na verdade a gente está sempre almejando coisas novas, né, Samu? E quando essas coisas acontecem, a gente não sabe agradecer. Sim. Então, assim, a gente, como que eu posso dizer, o nosso próprio pensamento faz com que sejamos ingratos. Sabe? Então é isso que acontece. A gente nunca está satisfeito com o que tem. Infelizmente, né? É o mal do ser humano. É o mal do ser humano. Na sua opinião, a nostalgia, ela distorce as lembranças, tornando-as mais negativas? Depende. É igual eu tô te falando, né? Se for uma nostalgia positiva, ela vai te fazer rir, vai te fazer querer viver de novo aquele momento. Agora, se for negativa, ela vai te fazer você chorar, ela vai fazer você ficar mal. Ela vai te deixar mal com a sociedade, ela vai te deixar mal com seus familiares, né? Porque você vai querer reviver aquilo a qualquer custo, né? Ou saber que não tem essa possibilidade, você vai se fechar pro mundo sabendo que não tem essa possibilidade. Complicado, né? Demais. Então, assim, quando chega a esse ponto, aí eu não consigo mais, ajuda médica mesmo. Tem uma pergunta aqui da Ângela, ela fala que foi casada por 2 vezes já, né? Sim. E ela tem uma nostalgia muito boa do seu primeiro casamento, mas não em questão assim com o seu esposo, mas sim com seus filhos, né? E é uma coisa que remete muito hoje na vida dela, ela não consegue desprender. Sim. Que foi uma vida boa. O que fazer nessa situação aí? Olha, aquela questão, né, Samu, é complicado, porque a gente não tem que ter dependência emocional de ninguém. Porque o que joga as pessoas em depressão é dependência emocional, né? Mas é a mesma pergunta, né? A mesma resposta, né? Quando você tem um sentimento bom, que você sabe que esse sentimento te faz bem, por que você não mantê-lo? Né? Mas se é ruim, você tem que descartar mesmo, colocar pra fora e vida que segue. Bacana. Ô Dani, vamos lá então para as perguntinhas básicas, né? Sim. O Anderson falou assim, ó, não peguei a conversa na metade aí. O que é nostalgia? Nostalgia é aquele sentimento que te faz você voltar ao passado. Seja ele bom, seja ele ruim. Né? Então, esse sentimento vai te trazer lembranças boas? Vai. Mas também vai te trazer lembranças ruins? Vai. E vai te trazer sentimentos ruins ou sentimentos bons. Depende do que você viveu, no caso, Depende do que você viveu. Você vai querer retornar ao passado ou vai querer apagar o passado. É simples assim. E é fácil apagar? É complicado. Tem como você tirar, extrair, né, o que foi de bom dentro desses momentos ruins. Né? Porque nada é por acaso. E nada é 100% ruim também, né? Nada é 100% ruim, né? Tudo na nossa vida é aprendizado. E qual que é a diferença entre a nostalgia e a saudade? Eu acho muito pouca, viu, Samu?
Muito pouca. Mas é quase a mesma coisa, né? É, porque saudade você consegue manter de coisas que existem. E a nostalgia você consegue ter por coisas inexistentes. Uhum. Assim, eu acho que a nostalgia, eu acho que a saudade e a nostalgia, pra mim, eu acho que é a mesma coisa. É tipo, quando você nunca ouviu falar nostalgia, você ouviu falar nostalgia há pouco tempo atrás, né? Ninguém falava nostalgia. Sim. O pessoal falava saudade. Na verdade, a nostalgia antigamente era melancolia, né? Sim. Você tá em estado de melancolia, você está melancólico. Uhum. Coisa que já passou, não volta mais, né? Complicado. Exatamente. E por que sentimos essa nostalgia? É por falta de coisas que não preenchem? Exatamente. Falta de estímulos. Tá? É um grande causador da nostalgia. Né? Vida monótona, falta de estímulos, sedentarismo. Bacana. É uma questão de fatores. O Anderson falou assim, se a gente já respondeu isso aqui, mas não consigo responder de novo, se é bom sentir nostalgia. A gente falou que depende. A gente falou, depende, né? De qual a emoção que ela te causa. Essa emoção é boa, então você deve manter. Né? Te dá vontade de fazer coisas novas, te dá vontade de repetir a cena, então é boa. Agora, se essa nostalgia te deixa melancólico, triste, querendo apagar ou querendo voltar naquela situação para consertar alguma coisa, é porque não te faz bem. Legal. E tem uma pergunta que eu achei interessante, que a nostalgia pode ser uma forma de escapar da realidade? Também, tá? Tem esses casos, sim. Quando você tem uma realidade do qual você, às vezes, está passando por uma situação complicada e você volta lá no passado para resgatar alguma coisa, ou para sofrer mais do que você está sofrendo, ou para aceitar um sofrimento. Tem a nostalgia, aquela que é excessiva, né? Que é demais. Como lidar? Como sair fora disso? Então, Samu, é aquilo que eu falei, o corpo, ele é trabalhado por estímulo, você tem que estar estimulando o seu sorriso, você tem que estar estimulando as suas emoções, você simplesmente não pode se fechar para a vida, né, e cair só em pensamentos, você tem que ter vivência real, vivência presente, né, e a nostalgia nada mais é do que pensamentos, são coisas que às vezes podem ter acontecido, mas é aquilo que você falou, às vezes são pensamentos futuros, entendeu? Entendi. A nostalgia pode ser um sinal de depressão para algumas pessoas? Sim, você tem que observar, né? E como é que a pessoa vai diagnosticar, tipo assim, eu acho que a pergunta passada pode ser um sinal, né? Sim. Uma nostalgia excessiva. Sim. Pode ser um quadro de uma depressão, né? Também. Ela te faz você perder a vontade de ter vida social, ela te faz você perder a vontade de ter amizades, como que eu posso dizer, contato com pessoas, né? Então, assim, até que ponto que vai essa sua nostalgia, né? Então, você tem que observar mesmo, porque pode sim virar uma depressão e do qual você vai precisar de ajuda médica, sabe? Como a nostalgia afeta o cérebro da pessoa? É como a depressão. Você se dá a uma vida sedentária, né? E daí você não tem estímulos dentro desse quadro. E você vai ficar, o seu pensamento vai ficar buscando, né, essas situações do qual não são existentes. E isso vai te deixar você sem motivação, né, sem emoção. A nostalgia é um sentimento exclusivamente do ser humano? Sim, até onde eu entendo, sim. Exatamente. Uma pergunta aqui do Jefferson, que ele fala o seguinte, ele tinha um cachorro, ele ficou bastante tempo sem ver esse cachorrinho dele, né? Sim. Ele viajou para outro estado e foi a trabalho, né? Quando ele voltou para casa dos pais dele, depois de 6 anos, o cachorro chorou. Tá vendo? É por isso que ele fez essa pergunta. Que eu creio que nos animais é um pouquinho diferenciado, sim, né? É um negócio bem difícil de saber, né? Sim, mas é possível, né? Eu conheci a história de um animalzinho que quando o dono faleceu, ele ficou lá em cima do caixão do dono até levarem pro cemitério. Então, assim, é complicado, sabe? É uma situação complicada. Aquele negócio, você saber o sentimento dos animais é complicado, né?
Verdade. Demais. Você teria que se tornar um pra saber, né? Que é um negócio meio complicado de acontecer, mas existe, né? É. O seu animalzinho vai ter um sentimento Tem bom estudos, por você. né? Tem estudos que comprovam que muita gente achava que não, mas os animais têm sentimento, né? Com certeza. Então pode ser que de repente os animais também tenham um quadro nostálgico que a gente não saiba, né? Verdade. Depressão em animais eu já ouvi falar, né? É, né? Agora, nostalgia, nunca ouvi falar, não. Mas como são parecidos, né? Então. Porque a vida dos animais é bem diferente exclusivamente dos cachorros, né? 8 anos pro cachorro ele tá aposentando já, né? Verdade. Pra nós não estamos começando a viver. O bom é que eles iniciam a vida deles bem antes da gente, né? Sim. Então é um negócio bem complexo. O Dani, vamos falar agora então da Nova Clean, como é que Vamos funciona, telefone, como é que você atende lá, o pessoal que tá ouvindo a rádio aí. Então, gente, lá na Nova Clean, a gente tem ultrassom, a gente tem clínico geral, a gente tem atestados admissionais, demissionais. A gente tem o Dr. Bernardo todas as segundas-feiras, a partir das 13. Ele é médico generalista, né? Então, assim, ele atende todas as demandas, é um médico muito bom, sabe? E a gente tem também o Dr. Kleuber, um ótimo ultrassonografista, sabe? É um príncipe com os pacientes. Tem a senha. Tem a senha, sabe? E o que mais que a gente tem? A gente tem ginecologista também, a gente tem a enfermeira ginecológica Ravena, muito boa, tá, gente? Ela coloca DIU, ela faz tudo. Tudo, sabe? Saúde da mulher, assim, completa. E quem mais que a gente tem? Deixa eu ver aqui. A gente tem pediatra, temos também nossas parcerias, né? O que a gente não tem lá na clínica, a gente consegue encaminhar para as parcerias. Lembra de cabeça as parcerias aí? A gente tem eletrocardiograma, tomografia, ressonância, raio-x. Ai, deixa eu lembrar. É muita coisa, né? Tem um rosa. Quase um completão, né? Completão, a gente tem combo, tudo, gente. tem um laboratório lá dentro da clínica, a gente tem também o nosso parceiro, Souza Campos, dentro da Bacana. Previna, tá? Sim. E a gente tem também, né, os planos de saúde da Previna, que são planos completos. E você pode estar aí cuidando de toda a sua família, tá, gente? Então, assim, ó, o telefone é 3392-8641. E nós estamos dentro do nosso parceiro, né? No estabelecimento do nosso parceiro, que é a Previna. Avenida Retiro dos Emigrantes, 609. E rede social, alguma coisa assim? Temos. Peraí, gente, minha secretária tá aqui, eu não sei o Instagram. A sua secretária, ela que atende os telefones lá? Isso, é ela, tá? Eu ligo lá e falo assim, a Dani tá aí? Isso. Não, a Dani não tá aqui não, só vim de tarde. É ela, a né? Evelyn, é a Evelyn. Evelyn. Pois é ela, viu? É ela, né? Sim. Evelyn, você tá me devendo, hein, Evelyn? Como que é, Evelyn, o Instagram? Nova Clean OFC, viu, gente? Nova Instagram. Clean OFC. OFC, acompanha lá, galera. No Instagram. E o WhatsApp para atendimento? O WhatsApp é o mesmo número que eu falei, né? Do telefone fixo. WhatsApp, né? É telefone WhatsApp, 3392-8641. Tem um descontão pros ouvintes da Rádio Missões? Lógico, né, amor? É lei. É lei, né? Ajuda aí, né, Dani? É lei. Fala lá que tava ouvindo. Vendeu um peixe aqui, né? Isso. A Missões FM vai ganhar, ó, 5% de desconto, hein? Show, hein? Lá tem clínico geral? Temos. Bacana, o pessoal pergunta sempre aqui, ó. Uma clínica que tem clínico geral. Nossa, gente, Nova Clean só. Nova Clean, isso mesmo. Atende aqui tem mesmo, todos, né, Dani? amor. Atende aqui mesmo, todas as segundas-feiras. Pois é, gente. Então aí, ó. Mais uma vez vai repetir o telefone, o WhatsApp aí pra você anotar aí. 3392-8641. A gente tem oftalmo também, tá, gente? Essa semana, Samu, é semana de promoção. Quem ligar lá e falar que tava escutando a Missões FM vai ganhar ainda mais, hein? Vai ganhar 8% de desconto, hein? 8%? 8%. Ó, melhorou, hein? De 5 foi pra 8, hein? Tá vendo, gente? Daqui a pouco nós chega a 10, hein? Mas olha a palavrinha mágica, hein? Tem que falar, né, gente? Se não falar que ouviu aqui na Rádio Missões, não tem como adivinhar, né? Verdade. Né? Porque aqui tem um defeitinho aqui do pessoal que é assim, ó. Eu fui lá e comprei, mas não ganhei desconto, não. Você Mas falou que que foi pela rádio? Não. Disse, Aí é que é difícil, né, deles adivinhar que você foi não lá tem pela como, rádio. né? Tem que falar, né, Samu? Usa a Complicado. fala, gente. Usa a fala. Me ajuda aí.
Ô, Dani, agradecer você então pela participação, né? De uma de muitas, né? Tem um tema que o pessoal pediu muito também, que ficou em segundo lugar, que foi sobre luto, né? Como lidar com o luto. Então tem uns temas bacanas aí, viu? Né? Vamos conversar com a Dani, de repente a Dani anima a colocar aqui um podcast, né, Dani, na rádio, e tirar as dúvidas dos ouvintes. Estamos caminhando para isso, viu, Samu? Isso é, ué. Estamos caminhando para isso. A moda hoje é podcast, tá? Verdade. Então, inclusive, esse podcast que nosso aqui vai estar disponível lá para as 5 horas, já vai estar disponível no canal do YouTube da rádio. Que ótimo. E no site também da Missões FM, tá bom? Ótimo. Então acompanha lá. Você quem perdeu, né? Dá para acompanhar lá. Ótimo. Fechado? Fechado. Dani, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Samu. Um abraço para todos os ouvintes da Missões FM. Quer deixar um abraço para mais alguém aí? Maridão? Maridão filhos? Tá na roça, né? Os filhos. Tá na roça. Tá curtindo. Mandar um abraço pros filhos. Tá de férias? Não, tá ralando, né? Tem que ralar. O leite tá caro. Tá. Meu Deus. Foi só o leite tava bom, né? É, a carne, né? Eu não como sem carne, então. É difícil, viu? Eu sei como é que é isso aí. Ovo também tá caro, né, Samu? Aí. Não tem como você correr, né? Não tem como correr. Tem não. Então tem que trabalhar mesmo. Pois é. Bora que bora. Deus abençoe você. Obrigado pela participação. Obrigada, viu? Samu. Tudo de bom. Um grande abraço a todos os ouvintes. Isso aí, a gente volta já já, faltando 15 minutinhos para as 4. Você ligado aqui na Rádio Missões FM, a rádio que mais cresce aqui na região. Tá chegando agora Maria Marçal cantando bonito para você. A gente volta já.